Olá, eu sou a Ana Genay Ávila e hoje a gente vai conversar sobre constelação. A constelação ela foi criada pelo Bert Hellinger, que é um alemão que morreu há pouco tempo, agora em 2019. Ele iniciou lá atrás a sua trajetória, se alistando na guerra, depois estudando teologia, se tornando padre. Aí ele saiu em missões pelo mundo e até chegar numa tribo Zulu na África, e lá ele observar as dinâmicas da família, as dinâmicas dessa tribo. Inclusive ele trouxe um evento que foi bem marcante, que foi quando um membro, né, dessa tribo, ele tinha furtado um animal. E aí todos os membros da tribo, eles formaram um círculo e colocaram esse membro, né, essa pessoa que tinha furtado lá o animal no meio. E todos começaram a falar coisas boas dele, a lembrar de situações que ele beneficiou alguém, coisas boas que ele fez, que ele contribuiu, incluindo ele. Então, o que a gente costuma fazer quando a gente julga alguém que fez uma contravenção, por exemplo? A gente exclui. E a exclusão acaba criando disfunções não só para quem foi excluído, mas também para quem excluiu. E aí, através da bagagem dele, de anos de experiência, de todas essas missões, depois ele acabou estudando a psicanálise, a terapia, gestalt terapia, análise transacional, a primal, enfim, ele foi se interessando por esse mundo e aí compactou tudo na constelação familiar, que é regido por 3 leis, né, que são as 3 leis sistêmicas, que a primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia e a terceira é o equilíbrio entre dar e receber. A primeira lei, que é o pertencimento, ela fala sobre a nossa necessidade de pertencer à família. Quando a gente nasce, a gente pertence àquela família e ponto. Só que inconscientemente a gente acredita que para pertencer a gente tem que ser igual, a gente tem que se comportar igual, a gente tem que agir igual. E aí a gente começa a repetir padrões positivos e negativos, inconsciente. Então quando a gente começa a praticar o olhar sistêmico, a gente entende que a gente pertence, não precisa agir igual e repetir padrões. A gente pode ser diferente e estar de boa consciência com a gente, e não só de boa consciência com a família. Porque a família acaba também inconsciente tendo uma expectativa de que o outro seja igual. Então, por exemplo, quando numa família todos trabalham e tem que trabalhar bem duro para ganhar o dinheiro e conseguir se sustentar e viver no limite e trabalhar algo que não gosta, que não se interessa, aí de repente alguém dessa família começa a se despontar financeiramente e trabalhar em algo que tem satisfação, que goste e que ganha muito. Então essa pessoa, ela se desponta dessa família, ela fica diferente, ela não segue mais aqueles padrões, aquelas crenças, não repete, ela se sente não pertencente mais a essa família, e aí ela vai ficando num vazio com mesmo todo esse sucesso, até se auto-boicotar e voltar a realmente ser igual ao que a família dela era. E aí ela vai praticando auto-boicote mesmo, de sair dessa profissão, de acontecer algo, ou então ganhar o dinheiro e já perdê-lo de alguma forma, enfim. Então quando a gente começa a ter esse olhar sistêmico, a gente entende que pode sim ser diferente e prosperar, inclusive abrindo caminhos para outras gerações, para os seus descendentes, e mesmo assim ser pertencente, né? Numa boa consciência com ele. A segunda lei é a da hierarquia. Então quem vem primeiro está acima de quem veio depois, ou seja, os bisavós estão acima dos avós, que estão acima dos pais, que estão acima dos filhos. Então quem está acima entrega para quem está abaixo. E quem está abaixo não tem que retribuir para quem está acima. Ele retribui aquilo que ele recebeu sendo feliz, através da vida do seu filho, por exemplo. Então, quando ele tenta retribuir
aí sim acontecem as disfunções. Ele só toma de quem vem de cima. Quem está abaixo é sempre um movimento para baixo. Agora, numa relação, por exemplo, de marido e mulher, que não existe essa questão do quem está acima e quem está abaixo, eles estão ali lado a lado, aí sim tem que ter essa entrega e recebe, e o outro entrega e o outro recebe, e essa troca constante. Mas quando vem dos pais ou dos avós, ele não tem que retribuir. Ele pode ser grato, ele pode fazer coisas por amor, mas ele não tem a obrigação e ele não deve retribuir dessa forma, porque senão ele não vai para a vida, ele fica ali preso e ele acaba não sendo feliz. Agora, a terceira lei, ela acaba se misturando um pouco com a hierarquia, que é justamente o equilíbrio entre dar e receber. Então, quando um filho que está abaixo quer retribuir para os pais, por exemplo, não tem que ter essa retribuição, porque como que ele vai retribuir a vida? A vida não tem como retribuir. Então ele retribui sendo feliz e seguindo a vida dele. Agora, numa relação, tem que ter essa troca constantemente. Quando tem dentro de uma relação um que só dá entrega e o outro não tem essa retribuição, não entrega também, esse que só recebe, que dá, ele vai afastar o outro, que é o movimento dentro da família. Então, os pais dão a vida, aí dá o alimento, dá, né, toda ali a criação, e aí chega um momento que esse filho vai para a vida. Eles afastam de tanto entregar. Numa relação, se só entrega, ele também afasta e o outro vai para a vida. E não é isso que a gente espera num casamento. Então, por isso que tem que ter essa troca. Um dá e o outro também dá, e um recebe, o outro recebe, para não ter justamente esse distanciamento. Então, dentro dessas 3 leis sistêmicas, daria aqui para se aprofundar em cada uma delas, mostrando como que acontecem e iniciam-se as disfunções. Dentro da constelação também, se fala da questão da energia do feminino e masculino que a gente recebe dos nossos antepassados. Então, imagina você numa ponta de uma fila, né, na frente de uma fila, atrás de você todos os seus antepassados. Então tem os seus pais, né, a geração atrás de você, os seus avós na outra geração, seus bisavós e assim sucessivamente. Então aquele movimento, né, para cima e para as laterais também vai crescendo, toda essa energia vindo lá de trás até chegar em você. Então, através das mulheres, a gente recebe toda a energia feminina e através dos homens, a gente recebe toda a energia masculina. Não que o homem e a mulher não tenham as duas energias. Todo mundo tem a energia feminina e a energia masculina dentro de si. Porque a gente precisa dessas duas energias dependendo da situação. Então, numa decisão, por exemplo, de resolver, de decidir, né, de tomar a frente, realmente pôr em prática algo, isso vem muito da energia masculina. Então, se você, que é uma mulher, não tem essa energia masculina, nesse momento, quando você precisa utilizar essa energia e você não tem, você, enfraquecida dela, não consegue colocar em prática nada, não consegue resolver nada, tá sempre no planejamento, na apatia. Enquanto que a energia feminina é justamente do cuidado, do planejamento, né? Então tem toda uma questão ali da sedução para resolver algumas questões, mas de uma outra forma. Então também, se não tiver com a energia feminina ali aflorada, não tem como estar diante de algumas situações. Então, todos nós precisamos das duas energias equilibradas e vem através dos nossos antepassados. Quando alguém dessa fila foi excluído por algum motivo, por um julgamento, por um esquecimento, por uma crítica, uma morte precoce, um aborto, é como se tivesse um buraco ali no lugar dela e a energia que vem passando de geração em geração caísse naquele buraco e não chegasse até você. Então precisa ter esse alinhamento desses ancestrais para você conseguir se fortalecer de toda essa energia.
A constelação, eu gosto de fazer uma analogia com o celular. Então a gente tem lá o nosso aparelho, tem todas as informações nesse aparelho. E aí, na verdade, essas informações, elas estão na nuvem, estão lá. E a gente, mesmo que mude de aparelho, a gente tendo a senha direitinho, a gente conecta com todas essas informações, dá o download, baixa tudo e tudo bem, independente de ser um aparelho diferente. O nosso sistema familiar é como se ele tivesse uma nuvem dessa inconsciência desse sistema que tá lá. E aí, conforme vão acontecendo as histórias, principalmente os traumas, gera um alerta e esse alerta vai para aquela nuvem. E aí as gerações seguintes a esse trauma, a esse alerta, ele pode se conectar a essa mensagem e viver conforme esse alerta. Então deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. Então, por exemplo, lá atrás uma mãe morreu no parto. Então esse trauma, ele gera um alerta que é um filho causa dano a uma mãe. Ou quando nasce um filho, uma mãe morre. Independente do alerta que foi gerado ali, vai para essa nuvem. Gerações para frente, pode ser até 12 gerações, de repente uma pessoa lá se conecta a esse alerta, né? Que filho causa dano à mãe, quando nasce um filho, uma mãe morre. E aí essa mulher, por exemplo, ela biologicamente, tanto ela quanto o marido tem todas as condições para engravidar, mas ela não consegue engravidar de jeito nenhum, né? O que aconteceu? Ela teve uma ressonância com essa história, com esse alerta. Essa ressonância, essa identificação pode ser por N motivos, e ela inconscientemente vem essa mensagem de que se ela se tornar mãe, né? Quando nasce um filho, uma mãe morre, um filho causa dano a uma mãe, então ela não engravida. Quando a gente faz uma constelação, a gente abre esse campo mórfico, chega até esse trauma, essa história, mesmo que essa pessoa não tenha conhecido esse familiar, essas pessoas envolvidas nesse trauma, ou não tenha nem escutado sobre tudo isso, ela ligada a isso, numa constelação, quando a gente elucida, é como se reparasse esse trauma, incluísse todos dessa história, e aí ela pudesse não mais viver sobre esse emaranhado de destinos, como se ela vivesse esse pós-trauma desses familiares lá do passado. Então ela, cortando essa ligação, ela vive agora o destino dela, sem esse emaranhado. E aí ela, que biologicamente pode engravidar, depois dessa elucidação, ela fica livre para a vida dela fluir. E muitas vezes em seguida da constelação ela engravida. Então, a constelação, ela identifica esses traumas que as pessoas, né, estão ligadas e que travam a vida dela e bloqueiam de alguma forma. E essas histórias, esses alertas que geraram, eles vão... as pessoas vão vivendo histórias que não precisa ser necessariamente na íntegra aquela história do antepassado lá de trás, como se fossem repetições dessa história, e até realmente ser reparado tudo isso. E aí entra de novo aquela questão da inclusão, né? Quando acontece um trauma desse lá atrás, o que a gente faz? Quando tem um culpado, vamos dizer assim, a gente exclui porque a gente julgou, a gente criticou e a gente exclui. Quando não tem um culpado, no caso dessa história, por exemplo, a gente acaba abafando a história para não causar dor, né? Para não causar tristeza, aí vai caindo no esquecimento. E então também é uma forma de exclusão. Então, como eu falei, mesmo que a pessoa não conheça, não saiba, se ela se conecta, ela tem essa ressonância, ela vive esse emaranhado de destinos, vamos se dizer assim. A constelação, ela não é uma religião, não depende de fé, ela é uma metodologia, como eu falei lá atrás. Então, independente da pessoa ter conhecimento ou não, dela acreditar ou não, acontece. Igual lei de trânsito, né? Você pega o carro, se você fez lá autoescola, estudou todas as placas, tudo que, né? E sabe tudo,
você também pode levar multa se você não, né, você sabe, mas não coloca em prática. Agora, aquela pessoa que pega o carro sem ter feito autoescola, sai no mundão aí dirigindo, sem ter noção de algumas placas ou de algumas leis, também pode ganhar multa ou não. Então, independente de você conhecer ou não, as leis estão aí, você vai infringir ou não, consciente ou não, e vai ter, vai voltar, vai se apresentar de alguma forma para você. Então, a constelação, ela não tem esse lado espiritual que muitas vezes parece. Existe todo um campo mórfico que a gente acessa. Então, sabe que uma vez eu falo que eu acabou clareando um pouco para mim essa questão da herança, né, que a gente que a gente herda não só as características físicas, a gente herda esses comportamentos, esses pós-traumas muitas vezes, né? E tudo isso vai sendo passado de geração em geração e não se apresenta em todas as gerações, em todo mundo. Não é todo mundo que vai viver a mesma história. Então, por exemplo, eu falo, quando eu tive essa clareza, foi num exemplo bem bobinho, mas sabe quando dá aquele start, assim? O meu irmão, ele tem uma cachorrinha, que é uma fofa, a Cel, que ela é uma pastora. Ela, por ser pastora, ela vivia lá, cuidando, né, do rebanho, ela circulava o rebanho para cuidar, né, ela tem toda uma forma de lidar que ele tem uma pastora hoje que nunca teve contato com isso, ela nunca foi para uma fazenda ter que pastorar ninguém. Ela nasceu na cidade, mora no apartamento e ela fica pastorando, ela fica lá circulando como se tivesse, né, fazendo juntando o rebanho. E da onde ela tirou isso? É essa herança que veio, que ela carregou do comportamento. Não só o pelo, que é igual lá, os antepassados dela. Então, assim, pra mim, eu trago essa história porque foi quando eu trouxe esse start, assim. Pra vocês pode ser de uma outra forma, ou vocês já tiveram esse start. E eu fico feliz que tenha sido através desses meus depoimentos, enfim. Então, a constelação tem que ser vivenciada porque cada uma é diferente da outra. Não tem uma regra de o que vai acontecer numa constelação, o que ela vai trazer, mas uma coisa importante é que a pessoa tem que vir disponível para ter esse novo olhar a partir das percepções que foram trazidas nessa constelação. Então, ela dura ali numa única sessão de 20 minutos até 2 horas. Tem várias técnicas para acessar todas as informações que precisam ser acessadas. E após a constelação, a pessoa que foi constelada, ela tem que ter, inclusive, algumas mudanças no comportamento que foram gerados por causa daquela ligação que ela tinha, daquilo que ela herdou e que não era através de um trauma dela. Então, na terapia, a gente normalmente trata questões de traumas, de histórias nossas, né? Às vezes, muitas vezes lá da infância ou até do ventre materno, e a pessoa nem lembra, nem sabe, mas tá lá no inconsciente e ela vive por causa dessas histórias do passado, mas foram vividas por ela. Então, na terapia a gente tem técnicas também para trazer tudo isso à tona, mas a constelação, ela traz traumas lá dos antepassados que você tá ligado, né? Que você tá, de alguma forma, criou uma ressonância e teve um emaranhado. Então, parece muitas vezes uma coisa mágica, né? Mas tem uma explicação pela física quântica, né? Para os mais céticos, quando querem se aprofundar nisso. Mas, enfim, tem que vivenciar, tem que viver, porque é encantador.